Atenção! Esta obra é inteiramente fictícia e criada somente para entretenimento. Qualquer semelhança com fatos, pessoas ou processos reais é coincidência ou liberdade criativa. Era sexta-feira, começo de novembro, céu parcialmente nublado, sobre a região central de Minas Gerais. Pouco antes das 2 da tarde, um bimotor de matrícula PRC4B rolou lentamente até o ponto de espera da pista. Do lado de fora, a temperatura passava de 30 graus. Dentro da cabine, o ar-condicionado fazia o painel embaçar de leve, exigindo que o piloto ajustasse os difusores. O plano de voo, registrado horas antes, previa 50 minutos descomplicados entre Goiânia e Caratinga, altitude de 9.000 pés, rota direta, nada além de brisa moderada e algumas formações de cúmulos que não chegavam a oferecer turbulência séria. No banco traseiro havia 3 passageiros, todos rindo de uma piada sobre café fraco contada minutos antes na sala de embarque. A artista segurava um copo de plástico com tampa, ainda fechado. Combinara abrir só depois de atingir nível de cruzeiro, superstição que criara quando começou a viajar 2, às vezes 3 vezes por dia. Na poltrona ao lado, o tio conferia 2 vezes a agenda do fim de semana no celular, marcando com emojis verdes os compromissos já confirmados. A um assento de distância, o produtor revisava stories no feed oficial, escolhendo qual postagem soltaria assim que o avião pousasse. O comandante, chamado aqui de Fernandes, revisou rapidamente o checklist eletrônico. Ao lado dele, o copiloto, ficticiamente batizado de Moraes, ajeitou o fone de ouvido e perguntou se o GPS já exibira o fixo inicial programado. Quando recebeu sinal afirmativo, respondeu em tom bem-humorado: "Então vamos entregar mais um. Show pontual, chefe." 2 cliques de rádio, autorização concedida, manetes para a frente. O ruído dos motores subiu de tonalidade enquanto o chão devorava a distância que faltava para a decolagem. A aeronave levantou o nariz, quebrou a fina camada de ar quente e, em segundos, sumiu num fragmento de nuvem, deixando atrás de si um rastro ondulante. Nas primeiras dezenas de milhas, tudo foi rotina. Velocidade estabilizada a 140. Nós, variômetro acusando subida leve, voos comerciais em altitudes maiores trafegavam sem interferir. Dentro da cabine, a cantora gravou um áudio curto para a mãe. "Chego já já, te mando foto do palco." Não enviou em seguida porque o sinal de celular ficara instável, mas salvou a mensagem em rascunhos. Esse detalhe simples, uma gravação, nunca enviada, virou peça de emocionada curiosidade meses depois, quando fãs se perguntaram o que mais teria ficado preso naquela nuvem de dados fora do alcance de qualquer rede. 40 minutos se passaram com um leve balançar de cauda. Nada que levantasse preocupação. Faltando pouco mais de 20 quilômetros para Caratinga, Fernandes pediu ao copiloto que iniciasse descida gradual para 4.000 pés. A pista ficava num vale, circundada por relevo ondulado, e uma rede de linhas de transmissão que cruzavam o acesso a poucos metros da cabeceira. Era algo conhecido entre pilotos locais. Aproximar-se com margem de segurança extra, manter razão de descida suave e, se possível, alinhar pela esquerda para enxergar melhor os cabos contra o fundo de vegetação. Naquele instante, porém, uma mudança quase imperceptível na direção do vento exigiu pequenos ajustes no manche. Moraes reportou a variação à torre e recebeu instruções padrão de prosseguir. Enquanto isso, no banco traseiro, a artista finalmente abriu o copo de café, apenas para descobrir que o líquido já esfriara. Fez careta, riu de si mesma, comentou que preferia beber qualquer coisa logo de uma vez, em vez de guardar para depois. As risadas foram as últimas captadas pela câmera frontal do telefone, que continuava apontado para o corredor, registrando aleatoriamente o interior apertado da aeronave. 9 minutos antes do horário previsto de pouso, Fernandes reduziu potência e iniciou curva suave de aproximação. Na descida, os motores emitiram aquele ronco mais grave, típico de voos que se preparam para tocar o solo. O altímetro ia descendo em ritmo constante,
7.000, 6.000, 5.000 pés. A visibilidade continuava boa, com poucas nuvens, baixas. Tudo indicava que seria mais um pouso tranquilo, um rápido trajeto de van, passagem de som e plateia lotada à noite. Foi então que o painel de GPS mostrou leve divergência entre posição projetada e posição real. Nada dramático, um ajuste de curso resolveria. Mas bastou para distrair a atenção por segundos cruciais. Enquanto o piloto checava a tela, o altímetro continuou descendo. 4.200, 4.000, 3.800. A topografia. Naquele setor caía abruptamente, o que exigia altitude extra para evitar interseção com obstáculos. Moraes, atento, comentou que a aeronave parecia um pouco baixa. Fernandes concordou. Elevou ligeiramente a razão de subida, mas ainda precisava angulá-la para reencontrar a lateral correta do eixo da pista. Eram 13 horas, 57 minutos e 40 segundos, quando a torre local transmitiu um aviso automático de tráfego. Fernandes respondeu com a frase curta, protocolar, garantindo leitura clara. No banco traseiro, o produtor ergueu o telefone para mostrar uma selfie coletiva, mas a luz exterior estava forte demais contra a lente. Ele virou de novo a câmera na tentativa de capturar a paisagem lateral. Exposição corrigida, vídeo salvo, porém não compartilhado de imediato. 13 horas, 58 minutos em ponto. O avião avançava sobre um trecho quase plano, de vegetação quando começou a alinhar para o eixo final. Os passageiros sentiram a pressão dos cintos afrouxar um pouco, sinal de que a razão de descida diminuíra. Ninguém demonstrou preocupação. Era só o início da reta que conduz, à cabeceira. Lá embaixo, ao longe, um grupo de trabalhadores rurais parou de manusear ferramentas para olhar o ponto prateado, cortando o céu claro. À frente, o enredo invisível de cabos de alta tensão atravessava o vale em diagonal. De longe, sob a luz, do começo de tarde, lembrava fios metálicos finos, quase transparentes contra o verde escuro da encosta. Por norma, marcadores esféricos de advertência deveriam facilitar a visualização, mas alguns relatos posteriores sugeririam que, naquela direção específica, os cabos estavam sem esferas suficientes. 13 horas, 58 minutos e 30 segundos. O altímetro mostrava 3.300 pés, limite ainda seguro, mas apertado. O ponto de descida final exigia correção de trajetória e leve power-up dos motores. Foi quando o copiloto identificou visualmente os cabos à direita, mais próximos do que esperava. Antes que completasse a frase de alerta, Fernandes inclinou o manche para a esquerda. Ao mesmo tempo, puxou levemente para ganhar sustentação. A manobra exigia potência adicional, mas os motores responderam com atraso de frações de segundo. Esse pequeno intervalo selaria o destino da aeronave. 13 horas, 59 minutos. O trem de pouso ainda recolhido, a fuselagem cruzou a interseção imaginária com a rede de transmissão. Um estalo seco, metálico, ecoou sobre o ruído das hélices. Primeiro contato. O avião chacoalhou, sacudindo os passageiros. Café gelado respingou no colo da artista. O braço dela subiu instintivamente, tentando se firmar no encosto à frente. A força G lateral não chegou a desorientar, mas bastava para criar sensação de montanha-russa. O copiloto gritou para completar o desvio. O piloto respondeu puxando mais o manche enquanto pressionava o botão de potência máxima. O segundo contato aconteceu menos de um segundo depois, quando a asa esquerda tocou outro cabo num ponto mais baixo. Desta vez, o barulho se misturou, a vibração intensa, placas de alumínio rangendo, rebites estalando. O sistema elétrico da aeronave piscou, e a cabine mergulhou numa semi-penumbra. Em situação normal, o avião ainda poderia sustentar voo por alguns segundos, talvez até recuperar altitude se os cabos soltassem rápido, mas o atrito comprometeu a aerodinâmica e energia simultaneamente, gerando perda súbita de velocidade. 13 horas,
59 minutos e 9 segundos. Vindo de uma prova de obstáculos inesperada, o bimotor perdeu sustentação e começou a cair com o nariz para baixo. Dentro, gritos curtos, instintivos. Ninguém teve tempo de completar frases. Um estrondo final, abafado e seco, reverberou pela encosta quando a fuselagem tocou o solo. A queda levantou nuvem de poeira que se espalhou pelo capim alto, escondendo destroços e apagando a última gravação de dados do sistema de navegação. Esse minuto derradeiro, dos 13h58 aos 13h59, tornou-se a maior equação não resolvida da música brasileira. Técnicos, fãs e curiosos passaram meses perguntando quais decisões poderiam ter mudado o curso da história. Hoje, nós vamos mergulhar nesses 60 segundos, quadro a quadro, para revisar cada hipótese, cada desvio, cada escolha invisível que transformou um pouso rotineiro em tragédia. O impacto foi brutal, mas, curiosamente, silencioso a alguns metros de distância. A vegetação fechada abafou parte do estrondo. Os primeiros a chegar foram 3 trabalhadores rurais que tinham largado as enxadas para observar o sobrevoo. Eles correram colina abaixo, rasgando calças na braquiária alta, guiados pelo cheiro de combustível e por filetes de fumaça cinza. Quando alcançaram o costado da fuselagem, encontraram a cena congelada no tempo, destroços torcidos, hélices enfiadas no solo e a porta lateral levemente entreaberta, como se a aeronave ainda pedisse permissão para desembarcar. Sem treinamento, os homens hesitaram. Um deles, com o braço tremendo, puxou o celular do bolso. Mas ali, nas encostas à margem da rodovia, sinal de rede era miragem. Outro gritou por socorro, embora soubesse que ninguém ouviria. Decidiram então procurar sobreviventes. Empurraram a porta, forçando a dobradiça amassada até que cedeu num estalo seco. O interior revelou equipamentos espalhados, instrumentos danificados e um silêncio pesado demais para quem esperava vozes pedindo ajuda. Porém, antes que tocassem em qualquer corpo, o cheiro de querosene ficou mais forte. Com receio de explosão, recuaram instintivamente e se obrigaram a assistir de fora, enquanto chamas tímidas começavam a lamber pedaços de fiação exposta. Demorou 6 minutos para que o piloto de um helicóptero agrícola, sobrevoando propriedades vizinhas, percebesse a coluna de fumaça e acionasse a frequência de emergência. 11 minutos depois, a central do Corpo de Bombeiros enviou as primeiras viaturas. Levariam mais 20 para vencer estradas estreitas e, em seguida, trilhas de dunes in May, terra transformadas em lama pelo início das chuvas de primavera. Nesse intervalo, nada pôde ser feito além de isolar o local com barreiras improvisadas, pedaços de madeira, fitas de plástico e o medo concreto de que qualquer faísca completasse o ciclo do fogo. À medida que sirenes ecoavam pelo vale, as notícias começaram a pingar em grupos de mensagem. Inicialmente, apenas queda de avião perto de Caratinga. 40 minutos bastaram para que alguém identificasse a matrícula da aeronave num site de rastreio de voos. Logo, o tweet com as letras PRC-4B entrou nos assuntos mais comentados. E, por associação, o nome da artista também. Às 3 da tarde, quando as equipes de resgate confirmaram oficialmente os ocupantes, o país entrou em estado de choque coletivo. Timeline paralisada. Transmissores de rádio rompendo a programação musical para anunciar boletins urgentes e apresentadores de televisão tentando alinhar frases entre soluços. As investigações começaram ainda na luz fraca do fim da tarde. Peritos fotografaram cada centímetro do terreno, marcaram pontos com bandeirolas numeradas, recolheram fragmentos de metal. A ausência de fogo em grande escala, contida pelos arbustos úmidos, preservou muita evidência sob o casco. Não havia caixa preta tradicional. Bimotores pequenos raramente dispõem de registradores de voz. Mas técnicos recuperaram módulos de navegação com dados mínimos de velocidade, altitude e latitude. Esses arquivos, mesmo incompletos, viraram relíquia digital.
Cada segundo registrado representava a chance de montar o quebra-cabeça. 2 dias depois, começaram a circular versões preliminares: falha mecânica, pane elétrica repentina, erro de leitura de instrumentos. Nenhuma ganhou tração quanto à teoria dos cabos de alta tensão. Fotos aéreas mostravam linhas atravessando o vale numa altura difícil de estimar a olho nu. No zoom, era possível ver marcas de raspagem no metal, corroborando a hipótese de contato físico. Contudo, conforme surgiam imagens novas, também se espalhavam dúvidas. Por que o piloto havia descido tão cedo? Houve comando da torre para trajetória diferente? Estaria a tripulação distraída com ajuste de aparelho eletrônico? Relatos conflitantes surgiram de moradores que teriam ouvido o motor engasgar antes do choque. Um mecânico local afirmou reconhecer som característico de cavitação de combustível, algo comum quando a bomba primária falha. A coletiva oficial, porém, desmentiu. O exame nos motores não apontava falha estrutural. Quanto mais perguntas respondiam, mais outras surgiam. Era como enxugar um piso escorregadio enquanto o teto continuava pingando. Semanas mais tarde, um áudio curto, atribuído à gravação clandestina da torre, atiçou as redes. Na fita, uma voz masculina parecia alertar sobre obstáculos na aproximação. A autenticidade nunca foi confirmada, mas bastou para alimentar desconfianças de que controladores teriam dado informação tardia. A agência reguladora pronunciou-se, negando qualquer contato além dos registrados no livro de ocorrência. O debate virou território de especialistas de sofá que capturavam frequências VHF com rádios caseiros e juravam ter ouvido interferências incomuns naquele dia. Enquanto a disputa técnica fervia, familiares enfrentavam outra dor: a recuperação de pertences do local do acidente. Entre documentos carbonizados, cartões de memória retorcidos e capas de instrumentos rachadas, apareceu um estojo metálico com o nome gravado em relevo. Dentro, 3 folhas dobradas, letras manuscritas de uma música sem título, acordes rabiscados e flechas indicando ponte e refrão. O papel, chamuscado nas bordas, continha versos que falavam de pressa, estrada, céu rasgando sobre a cabeça. Bastou para alimentar manchetes de que a cantora teria pressentido o destino. A família tratou o achado como símbolo de despedida poética, mas não divulgou o conteúdo na íntegra. Disse apenas que guardaria no coração e talvez mostrasse, um dia, quando o país estivesse pronto para ouvir. A comoção escalou no velório que reuniu milhares de fãs. A cada coro improvisado de infiel, jornalistas anotavam detalhes que logo viravam estatísticas históricas. Maior fluxo de pessoas num memorial desde a morte de outro ícone. Transmissão ao vivo com recorde de acessos simultâneos. Quilometragem de filas de carros no entorno. O luto coletivo virou também ensaio sobre consumo pop. Downloads de discos antigos dispararam. Plataformas reportaram picos de streaming de 400%. Na matemática fria das gravadoras, a tragédia gerava ouro. O laudo oficial saiu 4 meses depois, apontando erro de aproximação aliado à falta de sinalização adequada nos cabos. A conclusão, meia-culpa entre infraestrutura e decisão humana, desagradou a todo mundo. A empresa de energia disse seguir normas. O sindicato de pilotos reclamou de fiscalizações frouxas. Familiares, ainda em processo de aceitação, viram a palavra erro, com gosto de faca. Nas redes, fãs dividiram-se entre aceitar o relatório ou duvidar de qualquer documento que não culpasse alguém de forma clara. Nessa nebulosa, nasceram teorias alternativas. Uma alegava que o piloto poderia ter desmaiado por súbita queda, de pressão arterial, e que o copiloto recém-formado não tivera tempo de reagir. Outra garantia que o GPS sofrera interferência eletromagnética causada por tempestade solar. Há quem cite estatísticas de rajadas solares naquele dia para sustentar o argumento. Nada concreto chegou a tribunal. Ainda assim, cada hipótese gerava milhares de posts e comentários, mantendo a chama da dúvida acesa.
Alguns meses após o laudo preliminar, a aeronáutica convocou uma reconstituição digital do voo, usando simuladores de alta fidelidade. O hangar improvisado em Brasília reuniu especialistas de 3 áreas: pilotos de ensaio, engenheiros de tráfego aéreo e analistas de fatores humanos. Às 8 da manhã, as luzes se apagaram e um telão projetou a cabine virtual do bimotor, pronta para reviver cada leitura de instrumento. O coordenador explicou que, embora dados estivessem incompletos, algoritmos de previsão preencheriam lacunas com base em parâmetros de fábrica. Era a engenharia tentando falar a língua do acaso. O teste começou pela decolagem sem incidentes, passou pela subida suave a 9.000 pés e entrou na fase crítica, a descida para Caratinga. A cada 20 segundos, o sistema piscava um aviso sonoro em fone de ouvido. Atenção a obstáculos de terreno. Em teoria, o alarme deveria soar também na aeronave real, mas descobriu-se que o modelo usado naquele voo não incluía módulo de aviso sonoro, apenas alerta visual no painel. Pilotos veteranos presentes ali trocaram olhares, como quem reconhece um detalhe que nunca deveria ter sido economizado. Quando a simulação alcançou o ponto exato em que os cabos atravessavam a rota, o técnico aumentou o zoom do cenário 3D. A malha de fios surgiu como grades luminosas sobre a maquete de relevo, revelando quão rente à trajetória real eles estavam. Em 3 das 4 execuções do ensaio, o avião passou sem tocar em nada, mas somente quando a aproximação seguia um ângulo lateral alguns graus acima do praticado normalmente. Bastou reduzir 2 nós de velocidade ou atrasar meio segundo o ajuste de manche para repetir o choque. A lição: bastam ajustes mínimos para trocar um pouso seguro por colisão fatal. Terminada a sessão, entregaram relatórios com gráficos coloridos, mostrando envelopes de segurança. Alguém comentou baixinho: o diabo mora nas margens de tolerância. Enquanto isso, na lateral do hangar, um grupo de psicólogos revisava gravações de cabine de voos semelhantes, tentando entender como fatores de fadiga contribuem para erros de julgamento nas últimas 10 milhas de aproximação. Descobriram que pilotos em rotas curtas repetidas várias vezes por dia tendem a superestimar familiaridade e, paradoxalmente, relaxar em estágios críticos. Nada prova que isso ocorreu naquele voo, mas o padrão acendeu nova discussão sobre limites de jornada. O relatório mental fisiológico acabou vazando numa rede de pilotos. Em resposta, sindicatos passaram a exigir indicadores de cansaço em tempo real. Desenvolvedores propuseram câmeras internas analisando microexpressões para acusar fadiga, recurso que outras categorias chamariam de intrusão de privacidade, mas que na aviação ganhou aplausos tímidos. De repente, o acidente que ainda era tratado como circunstância específica começava a reformar protocolos de uma indústria inteira. Enquanto governos debatiam normas, um ângulo emotivo tomou conta das redes. Cartas de ouvintes descrevendo como a música da cantora havia ajudado em lutos pessoais. Boa parte dessas mensagens foi reunida num livro artesanal entregue à família durante missa de 1 ano da tragédia. Entre páginas decoradas com glitter, havia confissões profundas. Gente que superou depressão, casais que reataram depois de ouvir letras que falavam de perdão, estudantes que aprenderam a tocar violão só para dedilhar refrões. Essa torrente de afeto, digital e física, reforçou a percepção de que qualquer decisão técnica sobre o acidente nunca daria conta do seu impacto humano. Nessa mesma época, um grupo de engenheiros amadores lançou vídeo mostrando o experimento em miniatura, um modelo impresso em 3D, fios de nylon representando cabos e vento simulado por ventoinhas de computador. Usaram câmera slow motion para ilustrar como a asa poderia enroscar mesmo num fio aparentemente fino. O clipe viralizou porque transformava conceito abstrato em imagem didática, mas também reacendeu a polêmica. Se amadores conseguem replicar, por que as autoridades demoraram tanto? A agência de aviação respondeu em nota lacônica:
lembrando que a investigação seguia padrões internacionais e que conclusões preliminares já estavam disponíveis. Pouco depois, surge novo vazamento. Fotos de fragmentos recolhidos na linha de transmissão mostram marcas de alumínio derretido, o que indicaria contato de alta energia. Blogs conspiratórios interpretam como prova de curto-circuito que teria incapacitado controles. Engenheiros oficiais rebatem. Liga de alumínio derrete em temperatura muito menor que a de arcos elétricos de 13 kV. Mas, como costuma acontecer, esclarecimento técnico tem menos alcance que manchete alarmista. No fundo, permanece a pergunta, que jornal nenhum consegue calar. E se o piloto tivesse arremetido? Alguns especialistas dizem que arremeter em vale estreito pode ser manobra tão arriscada quanto seguir em frente. Exige razão de subida instantânea, leme calibrado, potência total e ausência de curvas bruscas. Num simulador, a margem para erro é 0,4 segundo. Qualquer atraso arrasta o avião para uma espiral que termina em stall. Em síntese, não era opção tão simples como puxar para cima. Com o avanço da investigação técnica, o foco popular migrou para decisões administrativas. Por que linhas de transmissão em zona de aproximação não tinham esferas de sinalização suficientes? Por que a pista municipal não possuía sistema de aproximação visual de precisão? Prefeitos e concessionária de energia trocaram acusações públicas, cada qual culpando instâncias superiores. O Ministério Público Federal instaurou inquérito civil, mas alertou que mudanças estruturais levam anos e dependem de orçamento federal. Enquanto isso, pilotos continuam sobrevoando a área, agora com mapas atualizados, mas sem garantia de solução definitiva. Entre correntes de opinião, uma verdade desconfortável emergiu. Nenhuma narrativa conseguia devolver o tempo perdido. Toda reconstrução é tentativa de esfriar dor com lógica, e toda lógica tropeça quando lembra que bastaram 60 segundos para virar um ícone em estatística. Ao final das audiências públicas, um pai que perdera a filha em outro acidente aéreo resumiu: "A gente não quer vilão, quer compreensão. Se entender ajuda a prevenir, já vale." Passado um ano, o memorial erguido próximo ao local do impacto tornou-se ponto de peregrinação. Ali, fãs deixam cartas plastificadas, corações de cartolina, CDs riscados com frases de agradecimento. O gado que pastava nos arredores foi afastado por cercas baixas pintadas de branco, e a prefeitura instalou placas indicando Rota da Saudade. A economia local mudou. Vans oferecem tours guiados que contam histórias que não estão nos livros, misturando fatos e lendas para satisfazer curiosos. Mas o coração do mistério continua batendo nesses 60 segundos finais, onde cada micro-escolha e cada rajada de vento ganham peso de destino. Revisar o minuto derradeiro é, em última instância, nossa tentativa humana de transformar acaso em lógica, tragédia em roteiro. Talvez nunca descobramos qual variável exata inclinou o avião para a rota fatal. Ainda assim, voltar a esses segundos, examiná-los, recontá-los em voz alta, é uma forma de manter viva a memória de quem partiu e, quem sabe, oferecer algum sentido a milhares de ouvidos que ainda cantam cada verso. Esta narrativa é fictícia. Documentos, diálogos e circunstâncias foram dramatizados apenas para entretenimento. Nenhuma parte deve ser interpretada como relato factual ou orientação técnica. No próximo episódio, vamos sair da investigação e mergulhar em um rumor que nunca se calou. Existirão músicas inéditas trancadas em cofres ou trata-se apenas de lenda urbana criada pela saudade coletiva? Até lá, inscreva-se, compartilhe sua teoria nos comentários e mantenha viva a discussão.